Pronto. Pronto. E oi, gente! Olá, pessoal! Bem-vindos, bem-vindes ao Sagrado das Coisas. Hoje, então, a gente vai fazer esse vídeo numa outra nova experiência de locação, de formato. Porque a gente tá em trânsito, estamos em viagem. Estamos se ganhando um pouquinho mais. Sim, por isso resolvemos falar sobre isso. La sobre viagem. Viajar. Coisa boa, né? Todo mundo tipo, caraca, eu preciso viajar. Viajar é tipo uma fuga, é uma saída, é um tempo no espaço. Você fala, caralho, saí, fui embora. A gente tá falando de tudo isso porque a gente tá convidando vocês a viajarem pelo Brasil, por terra. Não só de avião, né? Porque a gente vive pingando de avião de um lugar para outro, mas conhecer os caminhos desse país, gente. A gente conversou com o Allenberg e essa conversa vai vir em um próximo episódio. Allenberg é um mestre da cultura popular lá do Cariri. Ele é um mestre maravilhoso e ele fala sobre essa coisa da viagem, que é muito legal. Ele fala assim, que quando você viaja de avião, a sua alma demora um tempo mais pra chegar, porque ela vai a pé. Então, tem um tempo de delay entre você chegar no lugar e a sua alma chegar. Seu espírito, os espíritos chegarem. E que eu acho que faz muito sentido, assim, porque pra mim, quando você chega num lugar, demora realmente um tempo pra você se adaptar ao lugar e perceber como que é ele mesmo de fato. Agora a gente tá só passando por cada lugar, que já é uma viagem muito interessante, né? É, um road movie mesmo. Assim, mas como a gente tá de carro, pelo menos a nossa alma tá junto com a gente. Ela anda juntinho, a gente não deixa ela ficar andando a pé não, a gente traz ela juntinho, os espíritos todos vem pra essa casa, vem pra esse corpinho. E aí a gente tem andado juntinho com eles, para nenhum espírito ficar perdido, e aí tem que chamar o xamã pra ele resgatar os espíritos que ficaram por aí. Não, aí é um outro assunto, né? Porque também é um outro episódio. Outro episódio, mas porque os xamãs, eles, quando você tá doente, por exemplo, eles dizem que é como se um dos nossos corpos estivesse perdido em alguma das dimensões aí que a gente habita. Então não deixe os seus corpos espalhados por aí, não deixe seus cuidado. espíritos espalhados por aí, toma atento, junta tudo pertinho e segue rumo de carro ou até. O problema é andar de avião. O problema é ficar andando muito de avião. A Juliana tem andado muito de avião. A minha alma tá, às vezes, Não, Juliana, vamos aqui, vamos tomar um rapé, vamos aqui fazer uma pagelança, vamos lá fazer um ritual, uma fogueirinha pra chamar os espíritos. Funciona, viu, galera? Funciona. Eu recomendo. Bom, o fato é que a gente tá aqui agora, nesse momento a gente pegou uma pousadinha bem gostosa em Trancoso, na Bahia, que é um lugar que a gente ama muito. Gente do céu, eu amo Trancoso. Né? A gente passou ali na divisa de Sergipe com Bahia, daí a gente ficou, conheceu Camaçari, que é uma praia perto de Salvador, muito legal. Lindinho. Depois a gente foi pra Itacaré, né? Que também é... que lugar lindo. A gente já tinha conhecido Maraú, que é próximo. Coruripe a gente não falou. Coruripe, é verdade. Pontal do Coruripe. Muito lindo. Antes Coruripe. de chegar em Sergipe, a última praia lá de Alagoas que a gente pode Alagoas, conhecer. é muito gracinha. Uma vila de pescadores, assim. É isso, gente, tipo, quando vocês puderem, assim, a gente convida mesmo, assim, recomenda, deixa essa dica de conhecer o país nas suas variáveis, assim, não só naquilo que a gente vê pelo jornal, pelo Twitter, pelas redes sociais, pela televisão. Mergulhem nesse Brasil, porque esse Brasil tem uma diferença tão grande. Esse país, nossa, é um país plurinacional. A gente só não reconhece isso, né? Como alguns países da América Latina já têm reconhecido nas suas constituições. São muitas nações que compõem este país, a gente precisa admitir isso. Desde sempre foi assim. Quando houve a chegada dos europeus, né, eram muitas nações, e ainda hoje são muitas nações, que estão cada vez mais sendo dizimadas, os povos indígenas, aí chegaram os povos, né, africanos, os povos europeus. Esse país é múltiplo. Então, poder conhecer o nosso país... A gente foi para o Rio Grande do Sul alguns anos atrás, que a gente foi fazer um filme lá, e conversando com o povo do interior da região, sul, assim,
muitos deles não conhecem do Sudeste para cima. Imagina, máximo São Paulo, Curitiba às vezes, só. E o do Nordeste também tem um pouco isso. Acha que São Paulo é do outro lado do mundo. Então, assim, esse trânsito, claro que por razões econômicas, vamos aqui dar uma de super playboys. Galera, pegue um carro e vamos viajar por terra, não é isso? Mas quem tiver oportunidade e construir mesmo, assim, porque essa é uma viagem que a gente está fazendo que eu sempre desejei fazer. E quase 40 anos nas costas e agora que eu estou conseguindo, nos organizamos para fazer, né, Ju? Mas a gente já veio pra Bahia de carro uma vez, com o carro lotado, 4 pessoas, cheio de mala até a tampa. Pra economizar também. E é isso, né? Então, assim, construir isso como perspectiva de conhecimento da nossa nação, a gente está falando muito dessa coisa patriota, né? Patriota o quê? Patriota que tem uma carteirinha, sou patriota? Ou patriota de conhecer de fato a nossa plurinacionalidade, né? Quando a gente é plural e percebe essas diferenças e aceita essas diferenças, esse mix todo que compõe esse país, né? E conversar com as pessoas, conversar com as pessoas, né? E ver as histórias do lugar. Isso nossa, é muito valoroso. E é muito aprendizado, a gente está aprendendo demais, assim, é um grande curso que a gente faz, né? Poder fazer esse tipo de viagem de estudo, é uma viagem de estudo, assim. Mas a gente ficou com vontade de falar também sobre os perrengues de viagem, né? Porque sempre tem perrengue, cara, não é assim, tipo, a gente faz... Quando a gente organiza uma cidade... Opa! Quando a gente organiza uma viagem, a gente cria expectativas, a gente se imbui de todo um roteiro, né? A gente tá ali querendo ter os melhores momentos da vida. E aí quando a gente vai para aquele lugar, ele é um lugar diferente do lugar onde a gente tava. A gente vai com uma pessoa ou várias pessoas, né? Geralmente amigos, parceiros, familiares. E isso é tipo uma lupa nos relacionamentos, assim. É como se você pegasse uma lupazinha e falasse: vamos ver se tá tudo bem. Tu coloca a lupa e aquilo expande, porque você vai passar 10 dias, com a pessoa, 24 horas e não tem a desculpa do trabalho, não tem sair pra não sei o quê. Até tem, né? Esses escapes, essas fugas da gente mesmo. Tipo, você vai passar 10 dias e aí, se você precisa de um tempo, você vai ter que comunicar, vai falar: preciso de um tempo. Dá um tempo. Me dá um tempo. Eu preciso deitar e ficar até o meio-dia nessa cama. Foi o que aconteceu. Quase foi isso que aconteceu. Mas essa coisa da lupa que a Ju falou, a gente há 2 anos atrás, a gente fez uma viagem bem ousada, que a gente foi visitar nossos familiares, meu irmão, a família do meu irmão, a esposa dele, enfim, tá morando no Peru. Nossos afilhados, sobrinhos são peruanos. Cara, a gente viajou com 20 pessoas, entre familiares e amigos do Brasil, para visitar os nossos familiares e amigos do Peru. A gente gosta de um perrenguinho, gente. A gente adora essas aventuras ciganísticas, mas é isso que a Ju tá falando, né? Então, assim, quando a gente viaja, quase um pressuposto de que a viagem vai trazer muita alegria, mas vai ter essa coisa da lupa. É muito aprendizado em curto espaço de tempo. Então, a gente até falou assim, poxa, a gente até recomenda os casais que estão aí pensando em dar uma aprofundada, né? Tá naquele namoro aí que você, não, vamos dar uma firmada, ou tá pensando em morar junto. Vai viajar. Tira 15 dias aí pra dar um rolê. 15 dias, não vale ser 4 dias e achar que 4 dias... foi tão legal 4 dias. Não, gente. Passa pelo menos uma semana. Porque é interessante isso, porque a gente vai conhecendo a nós mesmos, porque acho que é uma viagem, quando a gente viaja pra fora, a gente também viaja pra dentro da gente. E quando a gente tá junto, assim, é uma viagem pra dentro do outro, né? Da outra pessoa que tá nos acompanhando, vivendo uma aventura junto. Viajar é uma aventura, ainda mais com 2 cachorros. Então essa coisa da lupa, o que rolou? Tipo, cara, chegou uma hora que com 20 pessoas, foi um tesão, assim, viajar com minha família e os meus amigos, né, as pessoas mais íntimas, a família da Ju foi também, mas aí chega uma hora que você começa a perceber coisas, fala, meu Deus, olha só esses níveis de relacionamento, né, então é uma oportunidade mesmo, viagem, aqui a gente está falando da multiplicidade das nações indígenas que viviam e antigamente era muito mais, e hoje ainda existem muitas nações indígenas no país, né? E esses ensinamentos, né, da caminhada, essa coisa de você caminhar por terra e se deslocar em longuíssimas distâncias. Então, os povos indígenas migravam, os Tupinambá, por exemplo, quase toda a costa brasileira
dali de Bertioga, em São Paulo, né, litoral norte de São Paulo, para cima, chegando até a Amazônia, era pipocada de Tupinambá. Então, assim, eles tinham um deslocamento por água, por rios, por terra, mas assim, era uma coisa de muito deslocar, essa coisa do movimento. Mas até hoje eles têm, né? Os Guarani, Muito. A gente tem amigos Guarani que eles, cada hora, estão em um lugar. A gente fez algumas caminhadas com os Guarani, que também vai em outro episódio, daqui a pouco a gente vai fazer sobre a Terra Sem Mares, né? O mito da Terra Sem Mares, que até a antropóloga Helene Clastre escreveu sobre isso, né? Tem um livro chamado Terra Sem Mal, que é sobre essa crença mesmo dos Guarani, né? Do deslocamento por terra, assim, para encontrar os paraísos na Terra. Né? E o paraíso dentro da gente, paraíso, né? Paraíso é um termo meio cristão demais, mas assim, a Terra Sem Mal. Né? E eu tô falando disso por quê? Porque essa coisa dos deslocamentos, né, é muito, muito interessante. O Nietzsche, que é o filósofo que a gente já comentou aqui, ele também fala isso: quando a gente quer observar certas coisas das nossas cidades, é importante a gente tomar uma certa distância, sair. E na relação isso também acontece, né? Porque dentro de casa a gente acaba se misturando com a rotina e enfim, as coisas vai vão normalizando passando, vai certas normalizando, coisas. vai deixando, né, coisas que incomodam. A gente acha que é TV, que é não sei o que é o trabalho, a gente vai colocando em outros lugares. E aí quando a gente junta e fica, né, naquele tempo, em um outro espaço, a gente com a gente mesmo e com o outro, né? Em um outro espaço, você fala, ah, não, o problema é aqui mesmo, né? Então a gente consegue analisar e reconfigurar. Então uma outra coisa que a gente queria comentar também é dessa capacidade da gente transformar mesmo as relações, a nossa vida, o nosso pensamento, sabe? Então as coisas tão truncadas, o negócio tá ruim, tá chato, não sei o que, vai dar uma caminhada, vai entrar no mar, vai pensar, vai ficar 5 minutos quieto, vai meditar, entendeu? Pra trazer um outro lugar, um distanciamento, né? Você faz esse distanciamento sozinho, para trazer um outro ponto de vista sobre aquilo, onde você vai conseguir interferir de uma outra maneira. Então, cara, né, não dá mais pra a gente ficar brigando desse jeito, não. Então, peraí, eu preciso pensar como que eu vou falar sobre tal coisa, como que eu vou comunicar que isso não tá agradável, como que, sabe, aí você consegue recuar e positivar a relação, né, transformar aquilo em algo que seja mais proveitoso, né, porque numa viagem a gente quer o quê? Quer relaxar, quer ser feliz, quer curtir o lugar, que geralmente é um lugar bem lindo, né, a pousada, o espaço, o meio ambiente, tudo mais, né. Tem um livro que a gente gosta muito que chama O Caminho Quádruplo, que é da Ángeles Arrien. Vou também deixar aí a referência para vocês. É uma antropóloga norte-americana que ela trata muito das tradições norte-americanas, mas ela vai dialogando com outras nações indígenas. E aí ela fala dos 4 caminhos do xamã, lá para as tradições norte-americanas, que é o caminho do mestre, do guerreiro, do curador e do visionário. E cada um desses caminhos, a gente pode até falar um pouquinho mais depois em outros episódios, mas o caminho do visionário, a meditação do visionário é caminhando, é se deslocando, é se colocar em movimento para que a mente, o espírito, o sentimento, as nossas antenas captem as informações que o universo está nos banhando sempre. Muitas vezes a gente fica ali preso, porque a gente está preso. Então se colocar em movimento, a Ju tem muito disso, ela me ensina também muito isso. Tipo, ela sente, bruxinha como ela é, bruxona, que tem alguma coisa que não tá rolando, não sei o que, ela começa a movimentar. Ela vai dançar pra lua, na lua cheia, ela faz lá os rituais dela, às vezes eu participo, às vezes não, às vezes é ela mesma, a gente vai dormir, ela acorda de madrugada e vai fazer as coisas dela. Eu faço isso, gente. Vira e mexe, ela vai fazer, vai tirar tarô, vai dançar pra lua. Mas outros tipos de movimento também, de tipo, ela tá sentindo que tem uma coisa também na profissão que tá precisando agitar mais uma coisa ou outra. Ela daqui a pouco passa 15 dias ligando para um fulano, movimentando energia, porque a vida é energia. E aí a gente vai vendo como essa coisa... Movimento gera movimento. Movimento gera movimento e assim, a gente se coloca no movimento da cura. Da ação. Porque a gente também tem essa coisa da autocura. Então, as tradições xamânicas nos ensinam isso, né? Então é um convite mesmo a conhecer as tradições mais antigas, porque a vida, ela é a maior professora. O mistério da vida, ela é diário, diariamente tem revelações que a vida está aí, né, esse mistério. Então, e tem essa instância do mistério que não dá para responder
racionalmente muitas vezes. Tem coisas que estão acontecendo na vida que é a esfera do mistério mesmo. Então, às vezes, a gente, pela nossa ansiedade, a gente quer essas respostas, que as coisas ficam tudo, né, dentro da caixinha. Como a Ju falou, né, lá no começo do nosso Sagrado das Coisas do canal, vamos sair dessa caixa, dessas caixas, vamos abrir as caixas. Caixa de Pandora, abre essa caixa, essas caixas. Eu tava pensando aqui no que a gente comentou sobre os perrengues mesmo, sabe? Não só das relações, tipo, quando a gente tava vindo pra cá, a gente errou o caminho. Aí você já tá com fome, aí fica cansativo, aí você já tá várias horas no carro, o negócio fica ruim, não sei o quê. Pra comunicação ficar truncada nisso... Dá ruim, tem algum problema ali. Nossa, dois, aí dá umas cotoveladas. Então é melhor também, o cultivo do silêncio é bom, né? Respirar e tal. Mas também não absorver isso, sabe? E levar pros outros dias, entendeu? Porque, aí fica de bico, né? Aí fica, porque você falou aquela frase naquela hora e que não sei o que, e eu já tava cansada. Tipo, são coisas que às vezes a gente precisa situar o lugar, né? O nível do perrengue dos dois, porque são, né? A gente tava em dois. Né, uma dupla, mas se tivesse mais gente, enfim, tipo, tem situações, tem momentos que a gente tá mais irritado, por exemplo. Sim. E isso faz parte, e a discussão faz parte também. Então não pegar, porque às vezes tem uma coisa de ficar ali no reme-reme, né, de pegar um negócio que aconteceu num momento que era tenso, numa situação, sei que, e continuar com aquilo. E isso pode acabar com uma viagem, entendeu? Não, isso é natural do ser humano, mas o lance é você se passar por isso, vivenciar isso, vamos na frente, canta pra subir e transmuta. E aí, se precisar depois retomar aquele assunto, falar, cara, aí veja a tal da bem. DR, né, que é aquela coisa Que a gente precisa conversar mais, a gente vai fazer um episódio especial sobre DR. Se você achar que precisa depois retomar aquele assunto, o legal é que você já tenha feito uma reflexão sobre ele e pensado de que forma que é melhor você estabelecer a comunicação sobre aquilo, sabe? Já tomou um banho de mar? Já tomou um banho. Já deu um relax, então coloca né? a forma como você vai reintroduzir esse assunto é importante, né? Porque às vezes e na hora discutir sobre isso no momento que acontece, às vezes não é a melhor coisa, sabe? Porque não recomendamos. Na hora que o bicho vai pegando, silencia, deixa passar, fala, eu não ouvi isso. Até daqui a pouco, a gente fala daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Esse daqui a pouco pode ser daqui 10 minutos, 1 hora, 5 horas, 5 dias, 1 semana. Depois que acabar a viagem. Podemos falar disso agora, meu benzinho? Claro, meu amor. Não, isso não tem problema não, já passou. Depois de um sexo, sei lá. Faz um amorzinho. Não, depois do sexo também não é uma boa ideia. Logo depois. A gente recomenda meditar. Mas é bom isso do deslocamento da situação, sabe? Quando você fica puto com uma situação e aí você sai um pouco dela, tipo, e isso às vezes precisa de um tempinho mesmo de deslocamento pra você conseguir enxergar aquilo de um outro jeito. Aquilo vai passar e aí vai ter uma outra situação que talvez relembre aquela. E aí você vai falar, cara, eu preciso mesmo conversar sobre aquilo. E aí você vai então ver de que maneira que você volta aquilo, sabe? Porque as coisas às vezes já se reestruturam, né? Já é natural. Às vezes o aprendizado ele acontece pros dois mesmo, sabe? Aí vocês não precisam voltar àquela coisa, mas cara, às vezes precisa. E aí você precisa entender de que maneira voltar pra ficar bom mesmo, né? O papo, assim. É isso, viagens. Viagem. Boa viagem. Boa viagem. Então, se curtiram, dá um like. Compartilha. Aperta o sininho. Faz tudo o que precisar se inscrevam fazer. no canal. E comenta, gente. A gente tá adorando ler as respostas que a gente tem recebido, assim, das pessoas que estão assistindo, acompanhando o que a gente tem colocado. Muitas pessoas estão escrevendo pra gente por direct, mas se você puder comentar mesmo no vídeo pra esse canal ser um canal de compartilhamento de informações, né, também nos comentários, isso vai ser super legal. Mas a gente aceita por DM também, tá bom? Então até semana que vem. Beijo! É bonito se ver na beira da praia a gandaia
das ondas que o barco balança, batendo na areia, molhando os cocares dos coqueiros, como guerreiros na dança. Oh, quem não viu vai ver a onda do mar crescer. Oh, quem não viu vai ver a onda do mar crescer. Oh, quem não viu vai ver a onda do mar crescer. Oh, quem não viu vai ver a onda do mar crescer. Gente, esse episódio vai ficar enorme mesmo, mas é que a gente tá inspirado, vai ficar grande. Se o Daniel não sair cortando tudo. Mas ó, Dani, não corta tudo não, hein? O que eu ia falar, meu Deus do céu? Essa parte pode cortar. A DR.